Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler no capítulo 1 ainda, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sonho, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. Deus Santo, nós te agradecemos pela tua palavra, te pedimos, Senhor, dirige-nos por meio dela, Senhor. Fala conosco nessa manhã e fortalece-nos, ó Senhor amado, no entendimento, e não só no entendimento, mas no interior nosso, Pai, para que assim, Pai, recebendo esta palavra, nós sejamos, ó Deus, fortalecidos e vivificados segundo o poder do teu Espírito, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Podemos sentar, irmãos. Semana passada nós estávamos na primeira mensagem falando dos contextos de época a respeito disso, lembrando aos irmãos que o Evangelho de Mateus ele foi escrito aproximadamente 40 anos depois da morte do Senhor Jesus. Os discípulos, os apóstolos, já estavam, obviamente, alguns deles já estavam mortos, e Mateus, um dos apóstolos, resolve então transformar em livro, em letras, e colocar no papel, pelo menos na forma de uma narrativa, de um evangelho, uma narrativa histórica. Essa narrativa ela tem mais a ver, é mais uma narrativa histórica, mas ao mesmo tempo é uma narrativa que tem algumas intenções a ressaltar. Mateus escreveu, digamos assim, essa história, essa sua narrativa das suas experiências com Jesus, tendo em vista um pano de fundo do que ele estava vivendo na época. Que época era essa? Nessa época o templo em Jerusalém tinha havido uma revolta em Israel, e o exército romano esmagou essa revolta e destruiu o templo em Jerusalém. E então agora o judaísmo sofreu um golpe severo da parte dos romanos, e havia então nesse momento uma crise instalada no meio do judaísmo. Eles estavam mudando, digamos assim, o seu foco de Jerusalém para Jâmnia, uma outra cidade naquela região ali da bacia do Mediterrâneo, onde por volta do ano 80 da nossa era, da era cristã, eles tinham ali fundada uma escola, digamos assim, dos mestres, uma escola para rabinos ali em Jâmnia. E por outro lado, o cristianismo estava sendo expurgado, expulso do meio do judaísmo finalmente, porque até então os judeus olhavam para os cristãos como um subgrupo, e de certo modo os aceitavam no seu meio, mas agora a tensão havia crescido demais. A alegação ou a reivindicação de que Jesus era o Messias se tornara incômoda demais para eles, e então agora estavam os cristãos se separando finalmente do judaísmo, porque foram expulsos de uma vez por todas das sinagogas por causa
do acréscimo numa oração que os judeus fazem todas as vezes na sinagoga. Todas as vezes que se reúnem na sinagoga, eles fazem uma oração, e nessa oração um dos pontos dela era na verdade uma imprecação, uma maldição contra os da seita dos nazoreanos ou dos nazarenos, né, que seriam basicamente os cristãos. Então, expulsos do meio, tornando os judeus inconvivíveis, os cristãos e os judeus, então eles finalmente se separaram de uma vez por todas. Qual é o pano de fundo, além disso, além desse pano de fundo histórico? As questões que estavam dentro da igreja. A igreja tinha um problema aí de conflito entre os cristãos de origem judaica e os cristãos de origem gentílica, né? Falamos sobre isso também, que era a respeito de legalismo, né? Ou seja, os cristãos de origem judaica muitas vezes queriam manter várias das leis de Moisés na vigência, queriam que as pessoas fossem circuncidadas para serem aceitas, enfim. E por um lado, o legalismo, né, dos cristãos, de alguns cristãos de origem judaica, e por outro lado, o antinomismo, ou a falta de regra, a falta até mesmo de princípios de vários daqueles que eram crentes cristãos de origem gentílica. Então, Mateus fala, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, você vai ver muito isso. Não só Mateus condenando o legalismo, mas ele também pontuando que a falta de regras, né, a falta de um padrão moral, a falta de observância de princípios também era condenável, né? Você vê que, eu citei inclusive esse versículo, né, quando Jesus cita como é o julgamento, né, ele no final ele dá uma palavra, né, ou seja, o Senhor no julgamento diz, né, apartem-se de mim, vós que praticais, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, praticais iniquidades. A palavra iniquidade é anomia, em grego é anomia, que é justamente isso, é falta de regra. Vocês que vivem de modo totalmente sem regras, né? Em desobediência a qualquer lei ou em rejeição a qualquer regra. Então nós vemos esse equilíbrio, Mateus defendendo não só o combate ao legalismo, mas também o combate ao antinomismo, porque o cristianismo não é baseado em leis, senão em duas: amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas essas duas leis abarcam vários princípios morais que são nascidos de Deus e foram anunciados por Deus à humanidade desde antigamente, que não estão perdidos. O que Jesus veio abolir foi a condenação da lei e o ritualismo da lei judaica, e não os princípios que desde sempre, né, existiram, como por exemplo, não matarás, né? Então, nós temos esse equilíbrio aqui em Mateus, essa preocupação em apresentar essa tese. Outra coisa que Mateus apresenta, e eu volto a falar também, que ele apresenta para nós, a reivindicação de que Jesus era o Messias. Por quê? Porque era esse o grande problema com os judeus, né? Era esse o grande combate que os cristãos sofriam de fora, né? Os judeus de fora, né? Os judeus, ou seja, os não cristãos, diziam que Jesus não era o Messias, eles esperavam outro tipo de Messias. Então ele está aqui mostrando que Jesus é o Messias pela genealogia, pelo nascimento virginal, pelo contexto profético, pelas obras poderosas e milagrosas que ele operou, ou seja, evidenciando, né, que Jesus era o Messias esperado. E aqui então, quando nós lemos sobre o nascimento de Jesus, né, nós estamos aqui dando um mergulho nos primórdios da encarnação do Verbo. Nós vimos a genealogia dele na semana passada, mas agora nós vamos ver, né, o nascimento em si. E aqui diz que, aqui logo no começo, eu vou procurar ir pontuando dentro do texto, diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada, com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Uma pessoa, um casal na época, né, era como se o José e a Maria fossem noivos, né? Namoro não existia, tá? Então, namoro é uma invenção talvez do último século, mais ou menos, como nós o conhecemos, vamos dizer, até menos do que isso. Mas o que havia era um contrato pré-nupcial.
ou seja, a Maria e o José estavam comprometidos. Era como se eles fossem casados, mas sem estarem vivendo debaixo do mesmo teto e sem terem relações sexuais. O que havia era uma preparação durante esse período. Durante esse período, o que acontecia era que o noivo estava preparando casa, a noiva estava se preparando para mudar, enfim, mas já estava comprometido. E aí então, diz aqui a palavra de Deus que ela achou-se grávida pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo, ele gera Jesus em Maria. E diz também, aqui no versículo 19, que o José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar a Maria, resolveu deixá-la secretamente. Bom, já que ela estava comprometida com ele, já que aquilo já tinha um status de casamento, era necessário, para que aquilo fosse desfeito, era necessário um divórcio. Já era necessário um divórcio, naquele estágio do relacionamento deles, já era necessário, para desfazer, era necessário que houvesse um divórcio. E o José, então, sabendo que ela estava grávida e sabendo que ele não tinha tido relações com ela, cabia a ele, como um homem justo, não se associar, como um judeu e homem justo, não se associar a uma mulher que fosse pecadora naquele nível. Mas aqui diz também que ele é justo e ele não queria infamá-la. Esse agora da justiça dele está falando sobre a misericórdia dele, porque havia duas formas de divórcio naquela época. Uma que era um divórcio particular e outro que era um divórcio público. O divórcio público passava pela denunciação dela como adúltera, e assim poderia até ela ficar exposta à pena de apedrejamento até a morte por adultério. Ele decidiu deixá-la secretamente, significa dizer que ele talvez tenha optado, ou certamente ele optou por um divórcio particular, onde precisava só de duas testemunhas. Eu sei que Maria não ia poder esconder aquela barriga muito mais tempo e ia acabar dando problemas mais adiante, mas de qualquer forma o José resolveu deixá-la secretamente. É isso que está dizendo aqui a palavra de Deus, ou seja, por duas testemunhas ele poderia, não quer dizer que ele ia abandonar, que ele ia fugir, por duas testemunhas ele conseguiria obter o divórcio e se afastar dela. E aqui diz também que ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Nós falamos sobre isso na semana passada. A palavra de Deus, ela reivindicava que o Messias viria por nascimento virginal. E falamos sobre isso. Qual é a importância de Jesus ter vindo por nascimento virginal? Bom, em primeiro lugar, é óbvio que é toda a circunstância milagrosa que deveria, vamos dizer assim, envolver a vinda do Messias. Se ele é o Salvador de todo mundo, se ele vem para resolver o problema do pecado, se ele vem para reconciliar o homem com Deus, ele tem que ser alguém especial, obviamente. Então Deus pontua isso, pontua dessa origem divina de Jesus, dessa natureza especial de Jesus em vários aspectos, inclusive no nascimento virginal. Foi previsto por Isaías e por outros profetas muito tempo antes, que da virgem seria concebido o Messias. Então, primeiro ponto, por que Jesus tinha que não podia ser concebido, vamos dizer assim, por José e Maria, não podia ser um homem de concepção comum e natural, como todos nós nascemos, nós todos nascemos, obviamente, do relacionamento sexual entre um homem e uma mulher, Então, por que ele não podia? Porque, em primeiro lugar, era necessário, o Senhor, de certo modo, ele pontua com isso, com o nascimento virginal, que é um ato milagroso. Segundo lugar, a palavra de Deus fala, e nós podemos ver isso lá em Romanos capítulo 5, e eu citei só de passagem na semana passada. O apóstolo Paulo ensina dessa forma, capítulo 5, versículo 12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia,
Não é assim o dom, todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que pelo pecado de Adão, toda a humanidade caiu, mesmo quem não pecou igual a ele, mas toda a humanidade caiu. Toda a humanidade, todo ser humano é nascido no pecado. A teologia reformada, ela é a teologia mais bem estruturada biblicamente. Ela fala claramente sobre, tem como um dos seus pontos, a total depravação da espécie humana. Ou seja, todo ser humano já nasce condenado no seu pecado. Não há bondade no ser humano suficiente para a sua salvação. Então você olha o nenenzinho, está condenado, nasceu sob condenação. Mas ele não fez nada. Mas está nele a inclinação do pecado e a morte está operando nele. Você tem dúvida de que quando uma criança nasce, ela já está sentenciada de morte? Ela vai morrer um dia. Todo mundo que nasce morre, não é isso? A morte não é consequência do pecado? Do pecado original? Quando Adão pecou, o pecado e a morte entraram no mundo. A morte fica mais evidente. Todo neném que você pega no colo, ele vai morrer um dia. Pode ser 100 anos depois, pode ser 120 anos depois, mas ele vai morrer. O que mostra o quê? Que os efeitos do pecado de Adão estão sobre ele. Por que não estaria a pecaminosidade? Entrou o pecado e a morte no mundo, não foi? A morte a gente consegue identificar. Mas aí você olha para aquela criancinha. Quando você olha para o rosto de um bebê, você derrete todo, né? Aliás, se você perceber bem, você é programado para isso, de certo modo, né? Porque você olha para um bebê cachorrinho, você também derrete. Olha para um bebê passarinho não, que o bebê passarinho é muito feio. Mas dentre os mamíferos, vamos dizer assim, né? Você olha para um bebê gatinho, né? A cabeça é maior do que o corpo, os olhos são maiores, né? No cachorrinho, não é isso? No bebê humano a mesma coisa, a cabecinha dele é maior, o rostinho é formoso, os olhinhos pontuam aquele rosto, né? E você, embora nem pareça, digo isso de brincadeira, mas de certo modo, se você nunca tivesse visto um, talvez você não reconhecesse, embora nem pareça um ser humano, né? Porque não tem dente, é pequenininho, é molinho, é desproporcional em relação ao resto, enfim, mas ele é, e todos nós nos derretemos. Aí você olha para ele e você acha que ele não tem pecado. Ele não praticou pecado, mas o pecado já opera nele. A pecaminosidade já opera nele. Ele já é um ser egoísta e que quer tudo para si. Ele só precisa aprender como expressar o seu egoísmo, porque ele é. Alguém duvida que crianças pequenas são egoístas? Alguém duvida que altruísmo precisa ser ensinado? Né? Que generosidade é um aprendizado e que egoísmo é natural a todos nós? O bebê só enxerga a si próprio, as suas próprias necessidades. Então, uma evidência de que todo ser humano já nasce em pecado é que a consequência do pecado de Adão foi que entrou o pecado e a morte no mundo. A morte é fácil da gente saber, não cuida não que ele morre, né? E o pecado, espera mais um tempo, ele vai manifestar. Espera mais um pouquinho, e tão logo ele consiga se expressar, ele vai começar a manifestar a inclinação para isso. Então todo ser humano nasce, meus irmãos, debaixo do poder do pecado, e todo ser humano precisa de salvação. Entende? E a salvação vem pela graça. E agora eu não vou discutir para você, pastor, então se a criança morrer pequenininha, ela é salva ou não é salva? Eu sei lá. Eu só sei que Deus é gracioso, Ele salva quem Ele quiser salvar. Então, faça suas orações pelos seus filhos. Mas por que Jesus então tinha que nascer de nascimento virginal e pelo Espírito Santo? Por isso, porque se Ele nasce como qualquer um de nós, Ele seria como qualquer um de nós, pecador, e para que Ele pudesse nos substituir, para que Ele pudesse morrer no nosso lugar, era necessário que Ele fosse completamente inocente, como era Adão antes de ter pecado. Para quê? Para que assim como pelo pecado de um,
Adão, né? Toda a humanidade caiu pela virtude e pela obediência de um, Jesus. Toda a humanidade fosse restaurada na substituição dele, ou seja, ele veio e substituiu, assim como todo mundo caiu em Adão, em Jesus todo aquele que nele crê é restaurado, a inocência e a condição de poder entrar diante de Deus. A inocência, desculpa, a inimputabilidade, e entrar e estar na presença de Deus. Amém? O nascimento de Maria tinha que ser virginal, tá? E era necessário ser. Amém? Outra coisa que nós temos aqui no texto, que já, essas coisas que eu falei aqui acabam redundando com aquilo que foi dito na semana passada, né? Que o José, depois de ter essa constatação de que Maria estava grávida, ele ficou ponderando sobre essas coisas, e durante um sonho o anjo do Senhor apareceu a ele, dizendo a José: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Olha que garantias que José tinha, de que ele não comeu uma maionese estragada e foi deitar e sonhou, né, com aquela situação. Quando Deus fala conosco, meus irmãos, as dúvidas são removidas. Entende? Um princípio básico do profetismo, seja por Deus falar por sonho, seja pela voz do Espírito Santo a nós, pela própria palavra de Deus, é que o Deus que fala é o Deus que confirma, o Deus que fala é o Deus que assegura, o Deus que fala é o Deus que coloca no nosso coração a certeza de que Ele cumprirá. E se houver dúvida, Ele remove, como removeu com Gideão, como removeu em tantas outras ocasiões, né, em que fizeram prova dele, as pessoas receberam a revelação, ficaram tensas e preocupadas e viram prova do Senhor. O Senhor fala conosco, o Senhor falou com José. José estava, uma vez que José ouviu a voz de Deus, ele estava pronto para embarcar naquela situação que geraria tanto problema para ele. Por quê? Porque agora que o Senhor falou com ele, agora no seu coração havia confiança de que tudo aquilo estava no controle de Deus, que não era fruto do pecado humano, mas era vontade, fruto da vontade de Deus. Amém? Quando a gente toma conhecimento da vontade de Deus, nosso coração se fortalece. Por isso nós precisamos ler a palavra de Deus, porque por meio dela o Senhor não só nos dará conhecimento, como a confirmará para todos nós, de tal modo a remover os nossos temores, os nossos medos. O medo, meus irmãos, o medo que eu quero dizer, eu não estou dizendo aquele medo reflexivo de vamos dizer assim, de preservação, né? Se alguém, sei lá, se estourar alguma coisa, estourar uma bombinha que seja atrás de você, fizer um barulho, você se abaixa, se esquiva ou coisa parecida, isso é reflexo, isso tem a ver com o nosso instinto, é instintivo e instinto de preservação. Mas o medo, aquele medo que é racional, aquele medo que nós encontramos um objeto, alguma coisa que de fato nos ameaça, de fato, não é? Esse medo, ele pode ser vencido mediante a fé. Na medida que nós nos aprofundamos no conhecimento de Cristo, na confiança no Senhor Jesus, o medo da morte desaparece, o medo das enfermidades desaparece, o medo do futuro, será que vai acontecer alguma coisa mais adiante? Desaparece. Por quê? Porque nós sabemos em quem temos que descansar e sabemos que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. Amém? Então sumiu o medo do coração de José. O José estava pronto. Por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus, o medo perde expressão em nossas vidas. Por isso nós precisamos ouvir a voz de Deus pela palavra e pela devoção espiritual, para ouvirmos o Espírito Santo falar conosco. Os receios desaparecem. Não é que você agora virou imbatível, agora eu atravesso a rua então sem olhar, porque eu estou protegido pelo Senhor. Quem conhece a palavra de Deus sabe muito bem que o próprio Senhor Jesus, ao ser tentado dessa forma por Satanás, disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Não é disso que eu estou falando, mas eu estou falando que as ameaças que são contra nós, elas perdem expressão e importância quando nós ouvimos a voz do Senhor. Amém? Ouça a voz do Senhor e seja fortalecido, e pare de ter medo.
e perca o medo, né? Outra coisa que nós temos aqui, que nós podemos olhar e trazer para a nossa vida, né? Diz aqui, olha, ela dará à luz, o anjo falando a José ainda, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Jesus quer dizer Salvador, né? Porque ele salvará o seu povo do pecado deles, né? Salvará o povo dos pecados deles. Por quê? Porque os pecados, os nossos pecados, confirmam, né, a nossa separação, o nosso afastamento de Deus, e confirmam a nossa mortificação por meio do pecado. Então Jesus, ele vem e nos salva do pecado. Nós estamos falando sobre isso agora, ainda há pouquinho, na Santa Ceia, né? O que aconteceu? Ora, eu peco, eu ainda sou responsável. Eu peco, se o meu pecado foi, vamos dizer, alguém pecou por embriaguez, eu ainda vai acordar com ressaca no dia seguinte, e as consequências do pecado estarão presentes. O vexame que você deu contará para a sua história. Talvez você tenha arrumado um problema com alguém, levou, né, uma surra por causa disso. São consequências do pecado. Essas consequências terrenas e físicas do pecado permanecem, mas quando Jesus veio e nos salvou, ele nos salvou das consequências eternas do nosso pecado, que são muito mais danosas do que as consequências temporais. Então, nós ainda somos visitados pelos nossos erros, mas não de modo eterno, porque o dano da segunda morte nós não sofreremos, os que cremos não sofreremos, porque o Senhor, sobre ele repousou essa condenação, recaiu essa condenação. Amém? Então, se você xinga alguém, pode ser que você arrume um problema e alguém bata em você, ou sei lá. Se você rouba, você pode ser preso. O pecado tem consequências, sim, mas a consequência eterna Jesus carregou na cruz do Calvário. Amém? Para aquele que nele crê. Então, como é que faz? Então eu faço o que eu quero fazer, né? E eu então estou livre, tudo bem, eu posso até me encrencar por aqui, mas eu estou livre. Não, mas olha só, aquele que já passou da morte para a vida, diz a palavra de Deus lá na primeira carta de João, e é bem explícito, diz em vários outros pontos, mas eu gosto mais desse versículo. Aquele que vive pecando não passou da morte para a vida. Se nós andamos no pecado e nos desculpamos, todo mundo faz mesmo, eu vou fazer, o Senhor vai perdoar, não, Jesus já carregou meu... Não. Se essa é a inclinação do seu coração, quer dizer que você não nasceu de novo. Então você ainda está vivendo segundo a geração de Adão. Então você está condenado como era qualquer outra pessoa vivendo segundo a geração de Adão. Para que nós desfrutemos desse benefício da vida eterna, nós precisamos nascer de novo. Quem nasce de novo não anda segundo a natureza, ou não ama viver segundo a natureza de Adão, mas ama viver segundo a natureza de Cristo, que é sempre pela obediência. Amém? Erramos, mas não gostamos do erro. Erramos, mas estamos lutando contra ele. Erramos, pecamos, mas não nos conformamos com isso. O mundo se conforma com o pecado. Os filhos de Deus são inimigos do pecado. Eles erram, eles pecam, porque vivemos esse dualismo: há em mim Adão e há em mim o Espírito de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, se somos dele, temos a mente de Cristo, ou seja, com a minha mente eu quero fazer a vontade de Deus, mas há uma outra lei operando no meu corpo, e é só eu dar alguma bobeira e essa lei do pecado se manifesta. Graças a Deus por Jesus Cristo, que nos livrou da condenação perpétua. A nós, os que nascemos de novo, a nós, os que temos a mente de Cristo. Amém? Outra questão aqui, a confirmação profética do nascimento de Jesus, versículo 23. Eis que a virgem, tudo foi dito para que se cumprisse aquilo que foi dito por meio do profeta, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Ele será chamado pelo nome de Emanuel. Mas não é Jesus. Aqui esse nome é a condição dele. Ele será Deus conosco. A palavra Emanuel quer dizer Deus conosco,
Deus conosco, é uma junção de duas palavras, né? de duas coisas, né? O sufixo El sempre tem a ver com Deus, né? E Emanu, né? Ou seja, presente, né? Deus conosco, tá? Então, essa é uma realidade, até deixa eu pular um pouquinho essa questão de Emanuel, mas vamos para a questão profética. Isso foi profetizado por Isaías, esse texto aqui sobre Emanuel foi profetizado por Isaías 700 anos antes de Cristo. Se você olhar a profecia de Isaías, você vai ver que Deus sinalizou e falou para o seu povo muito antes. Na profecia de Isaías fica bem claro, né? 700 anos antes, né, o Senhor falava. Isso nos mostra, né, que aquilo também, isso mais uma vez nos mostra que era um ato de Deus e que não é uma coisa de coincidências históricas, né? Mas Emanuel, e eu queria fechar falando sobre isso. Emanuel, Deus conosco. Em Jesus o Senhor veio habitar entre nós. Isso é um milagre assim tremendo. Isso é uma coisa absurda em termos de amor, digamos assim, para nós, porque existindo Ele desde sempre em glória celestial, né? Existindo Ele desde sempre na riqueza e na glória celestial, Ele quis descer e habitar conosco. E a partir de Jesus, nós nunca mais ficamos sozinhos, porque Deus, embora a gente possa dizer, Deus é onipresente, ok, mas não era contactável do modo como Ele é hoje. Sempre foi onipresente? Sempre, mas Ele não era acessável ou acessível, né, do jeito como Ele é para aquele que nele crê nos dias de hoje. Ele se manifestou pontualmente ao longo da história, mas agora Ele está manifesto a todo aquele que crê em Cristo o tempo todo. Ele habita em nós. Isso é uma coisa tremenda, porque isso já prefigura a intimidade e a comunhão que teremos com Cristo na vida eterna, com o Senhor Deus, com o Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, na vida eterna. O que nós vivemos hoje já é uma porção, já é uma, digamos, uma amostra daquilo que experimentaremos na vida eterna. O Senhor está presente em nossas vidas e Ele está presente conosco o tempo todo. O conselho de Deus não vem a nós esporadicamente, está acessível a todo aquele que nele crê. Se eu buscar o conselho de Deus, eu ouvirei a voz de Deus. Se eu buscar a intervenção de Deus, eu verei a sua intervenção. Se eu orar, Ele responde a minha oração, para dizer sim ou não, mas Ele responde. Isso já é maravilhoso, o Deus de todo o universo se incomodar em responder gente que nem nós, né? Isso já é maravilhoso. Poderia tem aquelas discussõezinhas bobas, né? Aí alguém, de vez em quando, alguma pessoa querendo brincar de ateu, diz assim, então prova que Deus existe. O ônus da prova cabe ao acusador, começa por aí, né? Mas prova que Ele não existe. Bom, se eu invoco Ele aqui, né, e Ele não se manifesta, isso quer dizer que Ele não existe? Não, isso quer dizer que Ele não quer falar com alguém. Como eu ou como qualquer outro nesse momento. Mas para nós que estamos em Cristo, Ele fala conosco. Ele vai dando mostras da sua presença, da sua veracidade, do seu amor, do seu propósito para com as nossas vidas, amém? Ele é Deus presente. Existe em teologia duas expressões, imanência e transcendência, a respeito dessa relação do homem com Deus, né? O que é um Deus imanente? É um Deus com que a gente se relaciona o tempo todo. O que é um Deus transcendente? É um Deus distante, inatingível na sua glória. Ora, o Senhor é tanto imanente como transcendente, né? Ele é imanente, Ele é transcendente porque Ele é inatingível na sua glória de fato, mas quis Ele se revelar e se aproximar de nós. Então Ele é imanente, Ele é presente, Ele é Emanuel, né? Ele está conosco aqui. Ele ouve a sua oração, Ele interfere na sua vida, Ele dá sinais da sua existência, Ele consola, Ele participa conosco, entende?
E quanto mais, desculpem, nós o buscarmos, tão mais imanente Ele será para nós. Amém? Ainda glorioso, ainda inatingível, ainda inexpugnável, ainda insondável. Ninguém pode saber sobre Deus ou acessar a Deus por sua vontade própria, apenas exclusiva. Mas todos nós que cremos, podemos chegar a Ele, porque Ele se aproxima de nós. Perto está o Senhor daquele que o invoca. Amém? As coisas mudaram em Jesus. Deus veio habitar conosco. E Ele disse, quando ele estava para ser morto, Ele se manifestando aos seus discípulos, falando com eles, ensinando, Ele disse: olha, eu vou enviar um outro Consolador para vocês. Vocês não vão ficar órfãos. Eu vou embora, mas eu vou enviar um outro Consolador para vocês. Jesus morreu e apareceu aos seus discípulos, depois de ressuscitar, apareceu aos seus discípulos ainda por 40 dias. Depois ordenou que eles fossem para Jerusalém e aguardassem a promessa. E 10 dias depois, no dia de Pentecostes, 50 dias após a morte de Jesus, o Espírito Santo veio e foi derramado sobre aqueles que esperavam, aqueles que buscavam e esperavam a promessa de Deus. De fato, Jesus não nos deixou sozinhos. Ele está sentado à direita de Deus Pai. Está em glória, mas o seu Espírito, que é Deus, está conosco aqui agora, nesse momento. Estará contigo na hora da pior aflição, estará contigo na hora do tropeço, estará contigo na hora da tristeza, na hora da alegria, estará contigo na hora da morte, estará contigo, estará conosco em todo momento, porque isso mudou. Deus não faz mais uma aparição pontual para os seus filhos, Ele está presente. Amém? E Ele está aqui. Amém? Vamos orar ao Senhor? Deus Santo, graças te damos, ó Senhor, por seres, ó Senhor, maravilhoso como és. Graças te damos, ó Senhor, por te importares com gente como nós, com pessoas como nós, ó Senhor. Graças te damos, Senhor, porque tu nos amaste quando nós estávamos distantes e em rebelião contra ti, na rebeldia dos nossos pecados, ó Senhor amado. Muitos de nós aqui viveram longe de ti, ó Senhor, mas tu nos amaste e nos trouxeste à tua presença. Graças te damos, Senhor amado, porque tu falas conosco e nos levas a transpor, ó Senhor, os obstáculos que a vida nos oferece. E mais ainda, transpor o véu que nos separava de ti e entrarmos na tua santa presença para adorar a ti e contemplar a tua face, Pai. Graças te damos por todas essas coisas, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.